Esperançosa. Eu tinha apenas 8 anos de idade quando disseram-me que a esperança era o pior dos males da humanidade. Disseram-me que ela podia iludir e enraivecer, que podia consumir um homem até ele perecer. Mas eu nunca consegui concordar. Para mim, a esperança sempre foi o motivo para começar, o motivo para tentar, continuar, para não parar. Ninguém plantaria sem a esperança de colher, nem se dedicaria sem a esperança de vencer. Quem viveria sem a esperança de evoluir? Quem sequer tentaria sem a esperança de conseguir? A esperança não destrói, é ela que constrói. Consegue nos dar forças para tentar e fé para, mesmo no fundo do poço, não parar de acreditar. E é por isso que eu sou uma esperançosa. Esperançosa de que a vida pode ser maravilhosa, esperançosa de que todo o meu esforço será recompensado e de que o amor verdadeiro sempre será encontrado. Só lamento que naquela época eu não soube argumentar. Eu era só uma criança que gostava de acreditar, mas que não sabia explicar. Hoje, pelo menos, eu saberia dizer que é a esperança que nos faz viver. Eu escrevi este poema no dia 6/10/2025 e tiveram 2 pontos que me fizeram escrever ele. O primeiro, na verdade, é bem antigo, que inclusive é o que eu logo começo explicando no poema, que foi quando eu tinha 8 anos, eu estava no 3º ano do Ensino Fundamental 1, e a minha professora, ela, do nada, sem nenhum motivo, ela só começou a falar, ela virou para a turma inteira e começou a falar pra gente que a vida não era um conto de fadas, que não existiam finais felizes, que não existiam milagres. E aquilo me deixou muito triste. Eu acho que isso não é uma coisa que você fala para crianças de 7, 8 anos, pelo menos não dessa forma. Você pode sim preparar elas para o mundo, falar que não é tudo cor-de-rosa, que existem momentos tristes e duros e responsabilidades, mas não dessa forma, falar que não existe praticamente nada bom. Aquilo me deixou muito magoada. E eu cheguei em casa, era meio período a minha escola naquela época. Eu cheguei em casa de tarde, fiquei quieta, passei o dia inteiro pensando naquilo, tanto é que meus pais até repararam que eu fiquei quietinha no meu canto, até que na hora do jantar nós estávamos comendo e eu comecei a chorar. E meus pais falaram: Isabel, o que foi? O que aconteceu? E aí eu falei: por quê? Porque a vida não pode ser um conto de fadas, porque não existem milagres, porque não existem finais felizes, porque comecei a questionar tudo e eles não entenderam nada, porque eu nunca tinha feito esse tipo de pergunta antes. Aí eles me acalmaram e depois me perguntaram. Eu contei toda a história do que a professora tinha falado pra nós e aí eles me explicaram. Eles me explicaram que a vida pode sim ser um conto de fadas, podem sim existir finais felizes, mas que não é exatamente como nos livros, que eu não posso ficar esperando que o final feliz e que a recompensa do meu esforço venha tudo de mão beijada, que caia no meu colo sem eu fazer nada. Eles me explicaram que a vida é difícil e existem as responsabilidades e nem sempre tudo é do jeito que a gente quer, na verdade na maioria do tempo não é do jeito que a gente quer. E me explicaram que depende da gente fazer o nosso final feliz, que a gente tem que sempre procurar as coisas boas e que elas sempre existem, é só uma questão da gente fazer um esforço de tentar ver. E isso me deixou feliz, eu entendi isso, inclusive eu agradeço eles até hoje por terem me esclarecido isso, porque eu acho que quando você fala coisas para as crianças, elas entendem de uma forma muito diferente da forma que a gente entende quando fica um pouco mais velho. Eu falo como se eu fosse uma adulta de 60 anos, né? Então eu acho que se eles não tivessem me explicado isso, a fala daquela professora teria me afetado de um jeito que talvez eu fosse uma pessoa bem diferente hoje. Esse foi o primeiro ponto que me fez pensar. E o segundo ponto que me fez querer escrever um poema sobre isso foi a aula de filosofia, que esse ano, que no caso hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, é o último dia do ano, eu comecei o ensino médio, primeira série, então nós começamos a ter as matérias novas. E uma delas foi filosofia, que eu particularmente adorei, eu acho uma matéria muito boa. Mas aí o professor nos apresentou a teoria de que a esperança na verdade é uma coisa ruim. E aí ele contou a história da caixa de Pandora, que Zeus apresentou com a caixa e dentro ele colocou todos os males da humanidade.
E aí ele disse que ela não poderia abrir, mas ela, curiosa, foi, abriu. E aí saiu todas as coisas ruins, os pecados, os sentimentos ruins que nós temos. E aí ela, assustada, foi e fechou a caixa. E aí só tinha sobrado uma coisa lá dentro, que era a esperança. Tanto é que é daí que vem o ditado: a esperança é a última que morre. E existem duas possíveis interpretações para o fato da esperança ter ficado lá dentro, nessa lenda, né? A primeira é que, como Zeus tinha colocado todas as coisas ruins ali, ele resolveu colocar a esperança para que a humanidade tivesse alguma coisa no que se agarrar nos momentos difíceis, para dar uma amenizada naquilo tudo, para tornar mais fácil. E a segunda interpretação é que a esperança é, na verdade, uma coisa ruim. E existem muitos filósofos, tanto mais antigos quanto contemporâneos, que defendem a teoria de que a esperança é uma coisa ruim. Porque, segundo eles, a esperança pode fazer um homem perecer, enraivecer ele, porque ele fica sempre acreditando que uma coisa boa vai acontecer, mas ela nunca acontece, e isso deixa ele maluco. Ou então ele fica sempre esperando, ele fica sempre querendo que tudo venha, mas ele não se movimenta para nada. E eu basicamente não concordo. Assim, eu acho que realmente você ficar esperando, eu vou ganhar na loteria, mas eu não jogo na loteria, então não tem como eu ganhar. Então eu acho que você tem que ter a esperança de que tudo que você vai fazer vai dar certo, porque é o que eu falei no poema. Quem sequer tentaria sem a esperança de conseguir? Quem viveria sem a esperança de evoluir? Todas as vezes que nós tentamos fazer alguma coisa, todas as vezes que nós levantamos da cama, é porque nós temos a esperança de que o dia vai ser bom, de que vai melhorar, de que vai acontecer alguma coisa boa. Porque senão a vida simplesmente não teria sentido. Então foi por isso que eu quis escrever esse poema, para ser uma defesa à esperança, para dizer que ela é uma coisa boa, que ela é uma coisa que na verdade nos mantém vivos. E para, de certa forma, até agradecer, porque nos dias difíceis a gente espera que coisas boas aconteçam e sempre acontecem. Pode ser uma flor bonita que a gente vê no caminho e deixa tudo mais colorido, pode ser um estranho na rua que fala pra você que você tá bonita, ou eu não sei. Sempre tem alguma coisa boa que vai melhorar o dia. E é por isso que eu acho que a esperança é fundamental. Ela nos faz acreditar, mesmo quando tá tudo ruim, que coisas boas vão acontecer, e elas sempre acontecem. Eu espero que vocês tenham gostado do poema e do vídeo também. E nós nos vemos no próximo. Tchau, pessoal!